Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estudaremos hoje o capítulo de número 10 do segundo livro de Reis. Ele tem apenas 36 versículos. Veremos nele Jeú como instrumento do juízo de Deus. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo. Ou então entre no nosso blog site e tenha acesso ao nosso conteúdo, para que você possa antecipadamente ler e saber do que estamos falando. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, todos os dias transmitindo uma palavra de Deus. Nosso propósito é fazer isso com todos os capítulos da Bíblia, e assim estamos em sequência desde 21 de abril de 2016, e já chegamos em 2 Reis, capítulo 10. Vamos terminar dia 23 de julho de 2019. Então, fique conosco, nos acompanhe, que será uma bênção. Aqui nos encontramos dentro da nossa divisão proposta, conforme já falamos repetidas vezes. Nós estamos vendo essa divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra, que juntou os dois livros, 1ª e 2ª Reis, com os seus 57 capítulos, e dividiu em 3 grandes partes, e nós estamos na segunda parte, que fala a monarquia dividida, que começou lá no capítulo 12 de 1ª Reis e vai até o capítulo 17 do 2ª, e nós estamos no capítulo hoje, o capítulo 10. Nós estamos vendo em Israel e nós estamos vendo o governo de Jeú. Nós estamos vendo o governo de Jeú em continuação, porque ele começou no capítulo 9. E vai terminar nesse capítulo. Relembrando que o fim do reinado de Acasias, 841 a.C., em Judá, coincidiu com o ano em que Jeú começou a reinar em Israel, de modo que o autor não voltou o foco agora para o reino do norte. Esta parte H, que foi dividida desde A até Q, nós estamos na parte H, como já dissemos, está dividida em 5 partes, das quais 2 já vimos no capítulo anterior, e outras 3 nós veremos agora. Então, nós já vimos A e B, e nós estamos vendo agora C. Jeú massacra a família de Acabe. Vai no capítulo 10, dos versos 1 ao 17. Era cumprimento profético a morte dos familiares de Acabe, profetizado por Elias, no capítulo 10, 11 e 17, 1ª Reis 21 e 22. Jeú fora esse instrumento de juízo de Deus sobre todos eles de Acabe. Na cidade havia reconhecidamente 70 descendentes de Acabe, que estavam ali sendo instruídos, educados e preparados para se tornarem líderes e atuantes na sociedade da época. Jeú não perdeu tempo e rapidamente fez cartas aos príncipes responsáveis pedindo a cabeça desses 70 filhos de Acabe. Pelo que os anciãos e chefes da cidade também não vacilaram por temerem muito a Jeú, cuja fama já tinha se alastrado como aquele que derrotara 2 reis. Como não derrotariam todos eles também? Assim, mataram e cortaram as cabeças daqueles 70 filhos de Acabe, e os entregaram para Jeú, que os expôs em 2 montões, na entrada da porta de um dia para o outro. Parecia isso com os costumes dos assírios, como Salmaneser III, que eles intimidavam o povo, deixando montes de cabeça junto às portas da cidade, como assim um tipo de um aviso de vingança, que se seguia a qualquer ato de rebelião. Se não bastasse o massacre dos 70, ainda feriu Jeú todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Mas ainda não tinha acabado o seu massacre, pois deu de encontro com parentes de Acasias e perguntou-lhes quem eram eles. E eles responderam que eram parentes de Acasias e que voltavam de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe, ou seja, de Jorão e de Jezabel. Eles simplesmente não sabiam das últimas, nem do golpe que empreendeu Jeú. Jeú, sem misericórdia, excedendo seu zelo,
mas talvez por causa do parentesco, nem quis saber. Ele realmente executou, matou aqueles 42 descendentes de Acasias. Parte D. A campanha de Jeú contra o culto a Baal. Está dentro desse capítulo, desde os versos 18 ao 33. Exterminados assim todos da família de Acabe, inclusive simpatizantes e amigos, agora se voltou Jeú para Baal e se diz seu seguidor maior ainda do que for Acabe e Jezabel. Ele estava promovendo reuniões, dizendo que agora ele era seguidor de Baal e que iria seguir mais do que seguiram Acabe e Jezabel. Isso fez com que todos fossem enganados. Ele se fez passar por fiel seguidor para justamente numa festa juntar todos eles, todos os seguidores de Baal, e assim, de uma vez só, dar fim a todos eles. Assim apregoou pela cidade uma solenidade que seria punida de morte aquele que professasse sua crença em Baal que não professasse sua crença em Baal e que não fosse a cerimônia. Ele simplesmente queria garantir de todos os jeitos que ali estivessem todos os seguidores de Baal. A reunião se deu na casa de Baal, logo construída especialmente por Acabe em Samaria, 1 Reis 16:32. Do lado de fora ficaram uns 80 seguidores de Jeú, prontos para executarem suas ordens e também matarem todos os que conseguissem escapar da casa de Baal. Jonadab, filho de Recabe, que se encontrava com ele, quando do extermínio de todos os de Acabe, também estava com Jeú no templo chamado Casa de Baal, e assistiu e participou de todo o massacre. Ninguém escapou dos seguidores e adoradores de Baal. Este Jonadab era líder de um grupo israelita conservador que defendia um estilo de vida austero no deserto. Eles, no afã de adorarem ao Senhor, se dedicavam à agricultura e se abstinham de vinho. 1 Crônicas 2:55 e também Jeremias 35. Depois da destruição dos adoradores, destruíram também a casa de Baal, e nada sobrou dela, pois colocaram fogo em tudo. O final do reinado de Jeú, tá? Desde o capítulo 10 ainda, versos 34 a 36. Assim Jeú ficou com a fama de ter exterminado de Israel a Baal. No entanto, ainda permaneceu nos pecados de Jeroboão. Apesar de ter feito tudo isso, ainda permaneceu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel com os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por conta dos resultados positivos de seu zelo em servir ao Senhor e ver cumpridas as palavras proféticas proferidas por Elias e Eliseu, Deus lhe concedeu a graça de que seus filhos seriam reis até a 4ª geração deles. Apesar disso, Jeú não permaneceu, nem quis seguir ao Senhor de todo o seu coração, pelo que Deus mesmo abreviou e diminuiu os limites de Israel que fora ferido pelos sírios, cujo rei era Hazael. Este Hazael capturou territórios israelitas na Transjordânia, cumprindo desse modo a profecia de Eliseu, que está lá em 8:12. Jeú morreu e foi substituído por seu filho Jeoacás. Quanto aos demais atos de Jeú, a Bíblia de Estudo de Genebra comenta que numa inscrição conhecida como Obelisco Negro, o rei assírio Salmaneser III afirma que Jeú lhe pagou tributo, logo depois de subir ao trono de Israel. O autor de Reis, no entanto, ele não fala nada acerca desse pagamento de tributo. Jeú era um homem interessante e valente, além de determinado e cumpridor daquilo que se propunha a fazer. Se não fosse um excesso de zelo nele a ponto de querer exterminar toda a descendência de Judá, tanto o seu reino como os seus 42 filhos e sua teimosa e rejeição ao Senhor, ao insistir nos caminhos malignos de Jeroboão no culto ao bezerro de ouro, este certamente iria ser um excelente rei. Mas excedeu em seu zelo, excedeu nas suas maluquices, acabou adorando outro Deus ainda, apesar de ter ido contra Baal, acabou adorando os bezerros de ouro,
Ele rejeitou e desprezou o Senhor. Ele não recebeu ordens nem palavra do Senhor no tocante aos de Judá, mas tão somente aos de Israel. No entanto, do jeito que fazia em Israel, também queria fazer em Judá. Talvez por conta de aproximação e parentesco que tiveram seus líderes na época de Acabe e Jezabel. Ele quase colocou fim na descendência de Judá, comprometendo os planos com a preservação da semente messiânica, porque ali estava a semente messiânica. Se não fosse a misericórdia, a graça, a fidelidade de Deus, tudo isso teria acabado com Jeú. Jeú teria conseguido eliminar todos eles, inclusive aquele que geraria o Messias. Mas Deus interveio e poupou assim a semente messiânica. Então nós acabamos hoje o capítulo 10, amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 11. Veremos Joiada e Jeozeba, instrumentos de Deus em Judá. Então fique conosco, inscreva-se em nosso canal, conheça a nossa loja virtual osemeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos, na presença de Deus.